Olá, gente bonita, tudo bem? Espero que sim, hein? Hoje o programa está com muito assunto interessante. Nós vamos falar sobre redes sociais e os excessos na hora de postar fotos dos filhos. Sabe qual é o limite e os perigos por trás de uma simples publicação? E hoje, no quadro Mulheres da Bíblia, a Suelen Neri vai nos contar um pouquinho da história da mulher samaritana. Gente, vale a pena refletir, é muito linda essa história. E no quadro DR, um dilema vivido pela maioria dos casais. Por que será, gente, que os homens nunca reparam quando fazemos algo de diferente em nós? Está imperdível, não é mesmo? Então, não saia daí que o Cheia de Graça está só começando. Hoje em dia, é muito comum as pessoas compartilharem os momentos de felicidades nas redes sociais. E com tanta tecnologia, em questão de segundos, tudo está no mundo virtual. É quase que instantâneo. Fotos, vídeos, tudo fica registrado. Mas sabia que o excesso de exposição pode ser muito perigoso? Principalmente quando se trata dos filhos. Vamos dar uma olhada na matéria? É difícil resistir às fofurices das crianças. Com tanta tecnologia, os flashes acabam sendo inevitáveis. Os pais querem deixar cada momento registrado na fotografia. Até aí tudo bem. O problema é quando as imagens vão direto para a internet. As pessoas elas estão ainda meio no momento de deslumbramento com a possibilidade de ver e ser visto, né? Até pouco tempo atrás, para a gente fazer registro da nossa vida cotidiana, a gente tinha que comprar um filme, fazer uma foto, revelar essas fotos, fazer um álbum, convidar a família para ver essas fotografias ou assistir a um vídeo de aniversário, de casamento. Hoje, essa exposição ela é em tempo real, né? Então, aí as selfies para não nos deixar mentir. Então, as pessoas fazem a foto, elas postam imediatamente. E elas postam normalmente um mundo ideal, né? São fotos lindas de pessoas em lugares incríveis, em viagens maravilhosas, por lugares que poucos têm acesso. Então, a gente tenta, nesse universo das redes sociais, mostrar o que a gente tem de melhor ou o que a gente gostaria de ter de melhor. Estar conectado a uma ou várias redes sociais é a realidade de muitas pessoas atualmente. Alexandre, por exemplo, não economiza na hora de mostrar os filhos no mundo virtual. Para ele, a família é motivo de orgulho e o excesso nas postagens tem um motivo específico. Eu acho que é uma maneira da gente passar para os amigos, para as famílias, o momento nosso de felicidade junto à nossa família, né? Então eu tenho 2 filhas, né? E sempre que a gente está em alguma atividade ou a gente tem algum momento que eu acho interessante ficar registrado, né, e compartilhar, eu uso as redes sociais, né? Eu uso muito o Instagram e o Facebook. Eu não sou daqui, eu sou baiano e morei em São Paulo há muito tempo. Então, assim, eu compartilho esses momentos com todos os meus amigos, né, e também com minha família. Gisele assume que gosta de postar imagem dos filhos nas redes sociais e confessa que faz isso com uma regularidade até excessiva. Mas a regra número 1 dela, na hora de fazer qualquer publicação, é zelar pela imagem das crianças. Eu acho importante evitar colocar foto de menino pelado, ou então de calcinha. De biquíni eu também não gosto muito de colocar, mas a gente acaba colocando. Evitar colocar onde que a gente está, igual o uniforme de escola, né? Escrever, tô na casa de fulano de tal, tô na casa do vovô, tô em tal lugar assim. Eu acho isso meio perigoso hoje em dia. Apesar de os álbuns virtuais de Alexandre serem recheados de fotos dos filhos, ele garante que também é cuidadoso na hora de prezar pela segurança deles. O cuidado que eu imagino e que eu acredito que a gente deva ter é com relação à exposição dessas fotos
vinculadas a algum ambiente nosso do dia a dia, tipo onde a gente mora, onde nossos filhos estudam, onde a gente trabalha. Então, o quanto a gente puder evitar isso, e assim é o cuidado que eu tomo, é o que eu procuro fazer, né? Isso porque, como a gente sabe, né, as redes sociais é a exposição para o mundo, né? E a gente não sabe o que está quem está por trás e quem está também acompanhando essas redes. Mas se há tantos riscos nas publicações, qual seria então o motivo de disparar tantas imagens nas redes sociais? Gisele responde na lata. Coloca para aparecer, para mostrar para as pessoas que eu tenho 2 filhos lindos e saudáveis. Porque todo mundo fala que são bonitos. Então eu gosto de aparecer um pouquinho com eles, sim. A pessoa pode falar que não é, não, mas lá no fundo é sim. Nas redes sociais, todo cuidado ainda é pouco, principalmente quando se trata da exposição de crianças. De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, a pedofilia está entre os crimes mais praticados na internet. Para esta especialista em comunicação digital, o maior dos perigos é as pessoas deixarem de viver o real para viver o virtual. E afirma que há muito mais riscos na internet do que podemos imaginar. A gente não sabe até onde essa informação vai, né? Quem vai ter acesso a essa informação? As próprias empresas de tecnologia, como as gigantes como o Google, por exemplo, elas vão criando um banco sobre um banco de dados sobre a nossa experiência de navegação. A gente deixa rastros, né? E esses rastros, eles não estão ali de graça. Essas empresas usam essas informações para vender produtos, para mapear comportamentos, para gerar outros produtos enfim. E a gente é cobaia desse mundo digital. Então, como a gente ainda está muito engatinhando nesse processo de comunicação na vida digital, e ela está ficando cada vez mais barata, então mais gente está tendo acesso. Todo dia tem gente nova entrando na rede e entrando como iniciante mesmo, com aquele olhar meio de deslumbramento para a rede. Então, o cuidado que eu acho que tem que ter é esse, é o cuidado do desconhecido. É gostoso dividir nossas alegrias com nossos amigos, mas é importante também estar sempre atenta a esses cuidados. A internet, infelizmente, está cheia de pessoas com más intenções e precisamos, em primeiro lugar, zelar pela segurança dos nossos pequenos, não é mesmo? E hoje, no quadro Mulheres da Bíblia, a Suelen Neri vai nos contar um pouquinho da história da mulher samaritana, que fica lá no Evangelho de João. É uma passagem bíblica maravilhosa e vale a pena a gente refletir. Vamos ver? Oi, eu sou Suelen, teóloga e mestre em filosofia. Você já ouviu falar na mulher samaritana? Ela não é tão desconhecida. A história dela está no capítulo 4 de João, lá no Novo Testamento. E é uma história de destaque que entra na história porque insere uma tremenda mudança no curso do comportamento dos judeus. Jesus se aproxima dela e pede a ela um copo de água do poço para beber. E aquela mulher se assusta porque ela pergunta: você, judeu, falando comigo que sou samaritana? Os judeus e os samaritanos tinham uma rixa já antiga, lá no Antigo Testamento. Essa história ela vem se prolongando até o Novo, e ela acontece porque os samaritanos não quiseram ajudar os judeus na reconstrução dos muros de Jerusalém. Muito pelo contrário, eles ficavam zombando dos judeus que queriam levar adiante aquela obra. E além disso, os samaritanos eram judeus que haviam se misturado com outros povos. E os judeus acreditavam que misturar-se com outros povos no casamento ou até mesmo na religião era motivo de contaminação. E por esse motivo a mulher se surpreende, porque Jesus, já no auge daquela cultura patriarcal, resolve conversar com ela. E ele continua prosseguindo na conversa, falando sobre uma vida vivida com dignidade, uma vida vivida com qualidade e com felicidade. E isso era motivo de grande espanto
para as pessoas que passavam e percebiam que um judeu conversava com uma mulher que era considerada contaminada. Além disso, aquela mulher, como a gente sabe, se a gente se aproximar da leitura do texto bíblico, vai perceber que ela tinha vários maridos, já tinha se casado várias vezes. Mas o foco dela para a gente é a revolução que às vezes um comportamento insere com a possibilidade de mudança. Eu lembro, ao falar disso, de um aluno me perguntando sobre Galileu Galilei como personalidade da revolução científica ocorrida no século XVII. A dúvida dele era se Galileu era alvo da Inquisição, por que é que ele não mudava de postura e não voltava atrás nas suas investigações? Eu respondi para ele que a possibilidade de mudança ocorre quando a gente resolve enfrentar alguma situação. E Galileu, na sua coragem, resolve permanecer na sua postura de investigação, se abrindo para o horizonte científico e para todas as mudanças que nós vivemos sob elas até o dia de hoje. Então, que Deus te conceda a mais importante, mais intensa força para esses enfrentamentos, de lutar contra os seus pensamentos negativos, contra uma postura de desânimo, de às vezes esmorecer, querer se calar, mas que você tenha coragem suficiente para resistir naquilo que você sabe ser verdade, e até mesmo para lutar contra uma postura de falta de ética no trabalho ou nas instituições onde você se encontra. Que essa resistência se dê no seu coração de maneira a implementar mudanças como aquela mulher de Samaria fez ao permanecer na sua conversa com Jesus. Coragem para mim e coragem para você. Resistir às vezes não é fácil porque a gente esmorece, mas é extremamente necessário. A resistência demanda força, mas também mostra uma tremenda possibilidade de mudança correndo no horizonte da nossa vida. Um abraço com muito carinho para você. Linda a história dela. Eu estou encantada. E agora a gente vai para um rápido intervalo. E já volta, não saia daí.